E aí, nação santista? Antes de começar esse vídeo, eu quero saber, só quem é torcedor de verdade do Santos? Comenta Santos até o fim aqui embaixo. Vamos lotar essa sessão de comentários de preto e branco. E já aproveita e deixa aquele like maroto para fortalecer o algoritmo. Bora pro vídeo, porque a notícia que eu tenho para vocês hoje vai fazer qualquer santista pular da cadeira. Andréas Pereira pode vestir o manto sagrado e assumir o Peixão ainda amanhã. Fica comigo até o final que eu vou destrinchar tudo sobre essa possível contratação. Análise. Santos desperdiça pontos por desequilíbrio de elenco e precisa seguir no mercado. Ainda é início de temporada, mas há um recado importante a ser absorvido pelo Santos, com mais uma noite de pontos desperdiçada neste início de Paulistão. O elenco tem lacunas evidentes e está distante das principais forças do país. Ainda mais com a venda de um nome fundamental como o lateral esquerdo Souza. Negociado para o Tottenham por 94 milhões de reais. O empate por 1-1 contra o Guarani, neste domingo, no Brinco de Ouro da Princesa, saiu no último lance do jogo. Em uma situação que se desenhava a partir das mudanças promovidas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Escobar, que entrou na vaga de um cansado Vinícius Lira, sofreu defensivamente e não conseguiu conter Kewin em lance de escanteio. Escobar virou titular e ganhou espaço com a saída de Souza, ainda sem reposição. O argentino precisou entrar em campo em Campinas por câimbras do jovem lateral, um dos destaques do time até então, e com participação decisiva no gol de Barreal, que dava a vitória ao Peixe até os segundos derradeiros. Antes do lateral esquerdo, porém, o setor defensivo preocupava. Zé Ivaldo já tinha cometido erros que não justificam a avaliação de titular absoluto da equipe. Um vacilo de posicionamento e um pênalti infantil cometido só não viraram gols graças a Gabriel Brazão, novamente protagonista do time. Vamos contextualizar o momento do nosso Peixe. O Santos voltou para a Série A com tudo, mas a gente sabe que para brigar lá em cima, para buscar aquela vaga na Libertadores e quem sabe até sonhar mais alto, a gente precisa de reforços de peso. A diretoria do Santos tem trabalhado nos bastidores e os torcedores estão ansiosos por nomes que possam fazer a diferença imediatamente. E é aí que entra o nome que tá dando o que falar, Andréas Pereira. Mas calma, antes de soltar os fogos, vamos entender quem é esse jogador, por que ele tá no radar santista e quais são as chances reais dessa contratação sair do papel. E olha, as informações que eu consegui vão te surpreender. Para quem não conhece tanto o Andréas ou só ouviu falar, deixa eu te apresentar esse craque. Andréas Hugo Hoelgebaum Pereira, mais conhecido como Andréas Pereira, é um meia de 29 anos, nascido na Bélgica, mas com sangue brasileiro nas veias. O cara passou pelas categorias de base do Manchester United, isso mesmo, um dos maiores clubes do mundo. Jogou no profissional dos Red Devils, teve passagens por Granada, Valência e Lazio, sempre na Europa. Mas foi no Brasil que Andréas realmente se destacou. Ele chegou ao Flamengo em 2021 e rapidamente conquistou a torcida rubro-negra. Foram títulos importantes, jogadas decisivas e muita qualidade técnica. Depois, foi para o Fulham na Inglaterra e atualmente defende o Lyon, da França. Andréas é um meia completo. Tem boa chegada na área, finalização de fora da área, visão de jogo apuradíssima e ainda bate muito bem nas bolas paradas. É aquele tipo de jogador que resolve, sabe? E é exatamente esse perfil que o Santos precisa. Agora você deve estar se perguntando, por que Andréas Pereira? O que fez a diretoria santista colocar esse nome na mesa? Primeiro ponto, experiência. O cara já jogou em alto nível na Europa e no Brasil. Conhece a pressão de vestir camisas pesadas, sabe o que é disputar títulos importantes. Isso é fundamental para um elenco que quer crescer. Segundo, qualidade técnica diferenciada. Andréas tem um pé esquerdo refinadíssimo, consegue criar jogadas do nada e tem capacidade de decidir partidas. No meio-campo do Santos atual, ele seria disparado uma das principais referências técnicas. Terceiro, momento de carreira. Apesar de estar no Lyon, Andréas não vem tendo tanto espaço quanto gostaria. Isso abre uma janela de oportunidade para o Santos. Um jogador desse nível querendo jogar mais pode ser a combinação perfeita para o Peixe. E olha, segundo informações que chegaram até mim, a diretoria santista vê em Andréas não só um reforço pontual, mas uma peça-chave para reorganizar todo o meio-campo e dar um salto de qualidade no time. Agora vem a parte que todo santista quer saber. Como tá essa negociação? Olha, pelos levantamentos que eu fiz e conversando com algumas fontes, a situação é a seguinte.
O Santos realmente demonstrou interesse forte no Andreas Pereira. A diretoria já teria feito consultas iniciais tanto com o staff do jogador quanto com o Lyon. A questão principal aqui é viabilidade financeira. Andreas tem salário alto na Europa e o Santos precisaria de uma engenharia financeira interessante para viabilizar isso. Pode rolar empréstimo? Pode. Pode ter participação de investidores? Também pode. O importante é que as conversas existem. Segundo algumas informações, Andreas teria demonstrado interesse em retornar ao futebol brasileiro. A possibilidade de ser protagonista num clube gigante como o Santos seria atrativa para ele, especialmente pensando também na seleção brasileira, que valoriza jogadores atuando no Brasil. E aqui vem o detalhe que poucos estão comentando. O empresário de Andreas tem boa relação com pessoas ligadas ao Santos. Isso facilita muito as conversas e pode acelerar todo o processo. Mas óbvio que não é simples assim. Tem a concorrência de outros clubes brasileiros e até do exterior que também monitoram a situação do jogador. O Santos vai precisar ser rápido e convincente nessa negociação. Imagina só a chegada de Andreas Pereira no CT Rei Pelé? O impacto seria gigantesco. Taticamente, o técnico do Santos ganharia um jogador extremamente versátil. Andreas pode jogar como meia centralizado, mais aberto pelas beiradas e até numa função mais recuada de armador. Essa polivalência dá muitas opções para o treinador. Dentro de campo, Andreas elevaria o nível técnico do elenco. Os jogadores mais jovens teriam um espelho de profissionalismo e qualidade. Isso é desenvolvimento de elenco na veia. E para o torcedor? Cara, seria aquela contratação empolgante. O tipo de nome que faz o santista acreditar que o time pode brigar de igual para igual com qualquer adversário no Brasileirão. Pensa num meio-campo com Andreas Pereira distribuindo o jogo, criando oportunidades e ainda podendo finalizar de fora da área? A Vila Belmiro explodiria de alegria. Sem contar que uma contratação desse porte manda um recado pro mercado. O Santos tá voltando grande, tá querendo protagonismo. Não é mais aquele time que só forma jogador e vende. É o Santos brigando para conquistar títulos. Mas olha, eu não seria honesto com vocês se pintasse só um cenário cor-de-rosa. Vamos falar das dificuldades também. Primeira coisa, custo. Andreas Pereira não é barato. Salário alto, possível custo de empréstimo ou transferência, luvas. É uma operação robusta financeiramente. O Santos precisa avaliar se cabe no orçamento sem comprometer outras áreas do clube. Segunda, concorrência. Outros clubes brasileiros com mais poder financeiro podem entrar na disputa. E se aparecer proposta da Europa ou de países árabes, fica ainda mais difícil. Terceira, expectativa. Uma contratação desse tamanho gera muita expectativa. O jogador precisa corresponder, e a pressão seria imensa desde o primeiro jogo. E tem mais. O Lyon precisa concordar com a saída, seja empréstimo ou venda. Nem sempre os clubes europeus estão dispostos a liberar seus jogadores facilmente. Então, galera, é importante manter os pés no chão. A possibilidade existe, o interesse é real, mas entre o interesse e a assinatura do contrato tem um caminho que precisa ser percorrido com cautela e inteligência pela diretoria santista. E aí, nação santista, o que você achou dessa possibilidade? Andreas Pereira de camisa 10 do Santos FC seria loucura ou realidade? Olha, eu sinceramente acredito que se a diretoria realmente quiser e fizer a lição de casa direito, essa contratação pode sair. Não vai ser fácil, mas o Santos já mostrou outras vezes que quando quer um jogador e se organiza financeiramente, consegue trazer grandes nomes. Andreas Pereira representaria não só um reforço de qualidade, mas um símbolo da reconstrução santista. Seria mostrar para o Brasil e para o mundo que o Peixão voltou e voltou com tudo. Agora eu quero saber de você aí nos comentários. Você aprovaria a contratação de Andreas Pereira? Em qual posição você acha que ele renderia mais no Santos? Qual outro reforço você gostaria de ver junto com ele? E não esquece, só quem é torcedor de verdade do Santos comenta Santos até o fim aqui embaixo. Deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo santista que precisa saber dessa notícia
e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o mercado do peixão. Nos próximos dias eu vou trazer mais informações sobre essa e outras negociações do Santos. Fique ligado. Um forte abraço e que venham grandes contratações para o nosso Santos FC. Santos até o fim. Valeu, galera!